Olá, meus amigos. No estudo de hoje do livro Pão Nosso, nós vamos refletir sobre o capítulo 61, onde Emmanuel coloca como título O Homem com Jesus. E o trecho que ele vai trazer para a nossa reflexão, nós vamos encontrar então na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, Emmanuel já traz aqui, nesse início, nesse trecho que ele extrai da carta de Paulo, a importância de se alegrar diante dos serviços do Pai, diante dos serviços que Jesus tem nos trazido. Então, ele vai trazer de imediato aqui a importância de estarmos felizes. Com Jesus, ergue-se o homem. Então aqui ele já vai colocar que quando nós estamos então com Jesus, os nossos pensamentos, as nossas atitudes estão alinhadas com o propósito do Cristo, nós vamos começar então a nos erguer, começar a nos elevar, olhar para cima, receber as coisas de cima. A importância então de refletir sobre a palavra que Emmanuel vai colocar, quando ele coloca erguer-se. Porque o erguer vem refletir que nós estávamos abaixo, caídos. Mas com Jesus, nós vamos então iniciar a nossa erguida, iniciar a nossa ascensão. Com Jesus, ergue-se o homem. Tira-se o homem então da parte material, tira da treva a luz. Ou seja, o que antes nós só víamos então as coisas escuras, a falta de luz que nos trazia uma cegueira. Hoje, se com Jesus, nós começaremos a enxergar a luz, começaremos a ter clareza nas nossas visões, da inércia ao serviço. Vamos deixar de ficar parado, de se manter ali inerte e vamos começar nos serviços do Pai. Começar então a trabalhar na seara de Jesus, da ignorância à sabedoria. Vamos deixar de ser ignorantes e começaremos a aprender, a louvar, a agradecer, mas a perceber toda a grandeza que nós recebemos do alto. Teremos a sabedoria que ainda nada sabemos e que nada somos. Do instinto à razão. O que antes nós nos colocávamos então a agir sem pensar, como um instinto animal, nós vamos passar a ter a razão, a refletir sobre todas as coisas, assim como Kardec, o homem e a razão. Começaremos então a ter razão, começaremos a pensar antes de agir e deixaremos apenas o instinto. Da força ao direito. Nós não olharemos mais então as coisas necessitando de colocar força, obrigação. Nós passaremos a ter direito sobre as coisas do alto. Do egoísmo à fraternidade. Deixaremos então de olhar apenas o campo do eu e passaremos a olhar o campo do nosso, pois somos todos irmãos. Da tirania à compaixão. Sairemos então da condição de tirano e começaremos a ter compaixão com as atitudes que nos envolvem, até conosco mesmo, com nossos irmãos. Da violência ao entendimento. Deixaremos de ser violentos, começaremos a compreender, entender as coisas, entender o alto, entender o momento. Então nós não iremos mais nos tornar violentos, porque nós entenderemos as atitudes que nós estamos mergulhados, inseridos. Do ódio ao amor. Jamais é possível amar possuindo ódio. Deixaremos esse sentimento para trás e o amor vai nos transformando e vai nos trazendo então uma paz, uma sabedoria, e o ódio não vai conseguir mais reinar dentro de nós. Da posse mentirosa à procura dos bens imperecíveis. E a posse mentirosa é justamente os bens materiais, que nós achamos então
que possuímos a posse, mas esquecemos que estamos aqui numa passagem temporária. Então, tudo aquilo que nós adquirimos aqui de material é mentiroso, porque não é nosso, faz parte do mundo. E nós somos espíritos e fazemos parte do mundo espiritual. Da conquista sanguinolenta à renúncia edificante. Então, vamos deixar de ser violentos, muitas vezes, olhando o passado, não vamos mais cometer guerras, atrocidades, qualquer ato, então, que vai trazer a violência, a parte de sangue, a sanguinolência, né? Nós vamos nos renunciar, então, a fim de edificarmos dentro de nós. Nós vamos deixar as conquistas sanguinolentas, passando por cima dos outros, matando os desejos dos outros, muitas vezes o corpo físico do outro, a fim de renunciar à nossa edificação. Da extorsão à justiça. Saberemos ser justos, saberemos aceitar a justiça, ora ganhando, ora perdendo, porque no final o próprio perder se mostra como ferramenta de construção, então nós estamos ganhando. Da dureza à piedade. Possamos deixar a dureza do coração para lá, possamos amolecer os sentimentos, construindo então a piedade, sendo piedosos, nos transformando. Da palavra vazia ao verbo criador. Quantas pessoas então fala, mas aquilo, se a gente torcer, a gente não consegue uma gotinha de proveito, não consegue criar nada. Então Emmanuel nos traz a importância de deixar essa palavra vazia, essa palavra sem conteúdo, a fim de praticarmos o verbo criador. Que as nossas palavras possam criar condições favoráveis, esperança, amor, confiança. Da monstruosidade à beleza. Nós vamos nos transformando então de monstros que somos e vamos adquirindo a beleza interior. Essa beleza oculta que por vezes até esquecemos. Então nós vamos deixando o monstro interior ser convertido em beleza. Do vício à virtude. E esse vício é o vício de tudo aquilo que nós estamos acostumados a fazer. Somos viciados em tudo. E é preciso sair desse automatismo do vício a fim de começar a extrair as virtudes dos momentos. Nós vamos substituir os nossos vícios, as nossas comodidades, pelas virtudes. Do desequilíbrio à harmonia. Então, com Jesus, nós conseguimos sair do desequilíbrio que nós vivemos, psíquico, emocional. Nós vamos entrando, então, numa faixa de harmonia, equilibrados. Da aflição ao contentamento. A aflição vai perdendo lugar para o contentamento, pois a tudo daremos graças, estaremos contentes, estaremos ali satisfeitos com tudo que nós temos. E não viveremos mais então as aflições do mundo. Do pântano ao monte. Pântano úmido, sujo, muitas vezes ali mal cheiroso. Quando olhamos então para as belezas de Jesus e conseguimos estar diante do caminho do Mestre, o que Emmanuel nos traz aqui, que nós sairemos do pântano e entraremos então no monte. O monte, que é mais alto, permite uma visão melhor de tudo, um ar mais fácil de respirar, onde a luz chega com mais clareza. Esse é o ponto em que Emmanuel nos coloca. Do lodo à glória. Nós vamos sair então da condição de lodo ali, lodo que se cria na água parada, na água estacionada. Estaremos então sendo glorificados diante do trabalho que o alto nos oferece. Homem, meu irmão, alegrai em plena luta redentora. Emmanuel vai trazer a importância de, mesmo diante das lutas do dia a dia, que possamos estar alegres, pois são as oportunidades que o alto nos dá. E ele não fala que vai ser fácil, porque ele fala é plena luta, ou seja, a todo momento nós estaremos lutando com as coisas do mundo, mas mesmo assim
que possamos estar felizes. Que píncaros de angelitude poderemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao divino amigo que desceu e se humilhou por nós? E aqui vale então o final para nós refletirmos, se nós então estivermos dispostos a seguir o caminho do Cristo, o pico de angelitude que nós receberemos, onde nós estaremos ali posicionados, se nós estivermos dispostos a seguir Jesus. Quando nós olhamos na escala espírita, ele vem trazer que nós estaremos lá nas esferas angelicais, porque nós seguimos os passos do Mestre. E esse capítulo, nesse trecho que Emmanuel traz das cartas de Paulo, Emmanuel vai trazer o homem com Jesus, falando que tudo isso acontece quando nós estamos, essa transformação acontece quando nós estamos de fato com Jesus. Mas o mais interessante é que Paulo envia então essa carta aos Filipenses, à igreja de Filipe, falando justamente da importância de se alegrar em tudo, de se alegrar por fazer parte da seara do Mestre. Nesse momento, então, Paulo vai dizer que ele já, na carta, lendo mais a carta, é que ele já se acostumou com as vitórias, com as derrotas, já se acostumou a ter muita condição financeira e também já se acostumou na condição que ele se encontra, na simplicidade. E ele pede alegria, e ele fala, porque eu me alegro. Na carta ele fala, eu sou feliz, estou alegre, porque eu estou com Jesus. E nesse momento, era justamente o momento em que Paulo estava preso, numa prisão. E trazendo então a importância de entendermos que a vida material pouco importa, a condição material pouco importa. O que importa é a nossa ligação com o alto, a nossa ligação com o Mestre. E isso Paulo nos traz muito forte na carta. E Emmanuel então vem trazer a importância e olhar então que o Mestre veio ser o exemplo e que possamos caminhar em direção e em busca a todos os ensinamentos que ele nos deixou. Muito obrigado.